Contrato para a venda de medicamentos à base de canabidiol junto ao Ministério da Saúde é encontrado pela Polícia Federal. Os envolvidos são Roberta Luxinger, Careca do INSS e Marcola. Segundo as investigações, a lobista enviou ao ex-assessor de Lula uma proposta de 626 milhões de reais. O plano previa o fornecimento de mais de 1 milhão de frascos de 36 tipos de remédios. Detalhe, tudo isso sem licitação. Marcola admite que recebeu o documento, mas não deu prosseguimento à negociação. Berenice Leite, mais uma minuta, então, nesse jogo todo aí dos últimos meses. Agora a gente tem 626 milhões de reais sem licitação, lobby dentro da pasta ministerial da Saúde. Pois é, e o Marcola, o Marco Aurélio Ribeiro, ele era chefe de gabinete do presidente Lula, no Palácio do Planalto. O contrato seria celebrado com o Ministério da Saúde. Por qual motivo ele recebeu essa minuta? Agora, Geise, nós não podemos ter diferenciação, nessas investigações. Se fosse em outros tempos ou na gestão anterior, certamente essas pessoas envolvidas já teriam sofrido busca e apreensão e talvez até mandados de prisão preventiva acontecendo. No caso do Marco Aurélio, já existem evidências de que a Roberta Luxinger fez transferências via Pix, comprou joias que ele escolheu, e essa história de que ele pegou um empréstimo com ela está cada vez mais difícil de acreditar. Esse contrato que não chegou a ser firmado, mas a minuta foi feita, inclusive com o aval, segundo a Polícia Federal, do Lulinha, que também participou dessas negociações, ia beneficiar diretamente o Careca do INSS, que viajou com o Lulinha para a Europa. O Careca teria inclusive pago as passagens para que eles viajassem e proporcionasse ali ao Lulinha conhecer como funciona a indústria da maconha e o tal medicamento que seria vendido aqui para o Ministério da Saúde. Eles estão justificando que não foi celebrado nenhum contrato, mas há de se lembrar que, por causa de uma minuta de golpe, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso e condenado. Então, supostamente, uma suposta tentativa de golpe, é importante se dizer isso, porque esse processo do 8 de janeiro não se sustenta, mas nós estamos também falando agora de uma minuta no valor muito alto de 626 milhões de reais, e que vai ficar por isso mesmo, não faz o menor sentido, porque o chefe de gabinete do Palácio do Planalto estaria recebendo uma minuta. E aí eu explico. Ele não só tinha acesso ali, ficava na antessala do presidente Lula, como também o Marco Aurélio, ele tinha acesso direto aos ministros de todas as pastas do governo federal. Então, provavelmente, essas agendas que a Roberta Luxinger fazia ali, por exemplo, no Ministério do Desenvolvimento Social, lá com o Wellington Dias, ela foi 17 vezes. E aí vem agora o ministro da pasta dizer que é porque eles tinham uma amizade, eles têm uma amizade de longa data. Então são desculpas muito fajutas, parece que brinca com a cara do povo brasileiro mesmo e brinca com a justiça, talvez porque saibam que tudo está sob controle, pelo menos enquanto este governo estiver aí, com o diretor da Polícia Federal, aliados de primeira hora. E sim, é cada vez mais difícil da gente acreditar que vai ter algum desfecho positivo, Por enquanto, as investigações seguem a passo de tartaruga, Lulinha não tem nem sequer uma data programada para ser ouvido, e enquanto isso, Roberta Luxinger vai recebendo e talvez até repassando, Pelo menos é isso que a Polícia Federal acredita que esteja acontecendo. Só a título de curiosidade, no caso do Dataprev, que eles firmaram 6 contratos no valor de 85,7 bilhões de reais, milhões, eu tô com bilhões hoje na cabeça, ela recebeu e o Lulinha pediu para ela emitir uma nota fiscal, no valor de 150 mil reais. Então, era esse aí o valor que ela recebia, mais ou menos em média, por esses empresários que a contratavam justamente porque sabiam que se a contratasse seria uma lobista aí com chances reais de fechar contratos dentro do governo federal.
Fabi Barroso, quero te ouvir, tá aí, minuta de 626 milhões de reais que o ex-chefe de gabinete do presidente Lula recebeu da Roberta Luxinger, a Roberta, que é muito amiga da esposa do Lulinha e também bem próxima do Lulinha. Lembrando que lobby no Brasil é crime, então ela não poderia emitir qualquer tipo de nota fiscal se tratasse aí de lobby, né, para poder encurtar o caminho das negociações entre pessoas, né? Ela vendeu influência. Isso no Brasil é crime de tráfico de influência, entre outros, que pode ser abarcado aí pelas investigações da Polícia Federal. Então nós temos, né, uma condição muito estranha desses contratos em vigência. Essa minuta é muito importante porque primeiro ela traz um valor, né, estratosférico de 626 milhões de reais. Tudo bem, é uma minuta, mas ela não é uma minuta isoladamente, como a gente já viu outras minutas definirem o futuro de muita gente. Não, aqui não é somente uma minuta, nós temos negociações supostamente aí no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, né, em outras pastas, também a questão de ser sem licitação, sem também obedecer regramento, né, eu acho muito interessante tentar colocar canabidiol, né, em mais de 30 medicamentos, espalhar, além de ser sem licitação. Acho que existe uma discussão ainda, eu sei que tem médicos que indicam, é uma outra discussão, mas é algo que estavam passando por cima, inclusive de algo que a sociedade deveria ficar mais atenta, e ainda mais pelos representantes do Congresso Nacional, que não sei por qual motivo estão alheios, né, também a essa discussão que é importante. Então existe sim um lobby do canabidiol que quer entrar no mercado brasileiro, e a gente já sabe que tem inclusive médicos, etc, envolvido. Então a Roberta Luxinger, no meu entendimento, ela deveria não estar aí leve, livre e solta, porque tem provas, né, que ela está mudando as provas do processo. Nós temos aí o que poderia fazer andar tudo mais rápido, temos um réu preso, que é o careca do INSS, e a gente já sabe que quando tem réu preso, a tendência, ainda mais em processos que está na órbita do Supremo Tribunal Federal, é andar bem mais rápido. Vide aí os processos que nós tivemos, o próprio presidente Bolsonaro, a partir do momento, né, que ele estava preso, como andou rápido a condenação dele. Então, a gente precisa sempre fazer esse paralelo, porque ambos os casos aqui, a gente está no meio político, com tudo, né, muito enrolado. Um dos casos, ninguém sabe direito qual crime cometeu, que é do presidente Bolsonaro, mas se você teve aquele andamento ultra rápido, a Polícia Federal entregou relatórios, né, não deixou nem os advogados verem com presteza as provas, eram muitos terabytes de prova, e do outro lado a gente tem agora então Lulinha, obviamente por ser filho, ligado ao Lula, mas não somente por ser filho, é o gabinete dele que está ali, é o gabinete da secretaria que está ali, é o homem que tinha acesso à agenda do presidente Lula, que é o Marcola, tudo ali para então facilitar negócios de empresas, né, que têm interesses escusos no Brasil, e pelo que a gente está compreendendo, já tem contrato de mais de 80 milhões de dólares, de reais. Fora esses 626 milhões de reais que apareceu, e pelo que eu compreendo, tem que ficar assim ainda no Supremo Tribunal Federal, voltando na discussão anterior, porque o que a gente está percebendo que, além de tudo, tem sim conexão com os probleminhas do INSS, né? Então não dá para dizer, não, esse é outro problema, não. Tudo isso foi achado quando estava se investigando o pessoal do INSS, e foi achado esses contratos, esses lobbies, esse tráfico de influência que está vindo à tona e que está prejudicando, e ainda bem, isso mostra que o brasileiro ainda tem caráter, né? Está prejudicando a reeleição do Lula. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.